Continuação da leitura, capítulo 8, A Jornada de Volta. Subtítulo 2, A diferença entre aprisionamento e liberdade. Item 1. Há uma referência racional para a escolha. Só um professor sabe qual a tua realidade. Se aprender a remover os obstáculos a esse conhecimento é o propósito do currículo, tens que aprender isso com ele. O ego não sabe o que está tentando ensinar. Está tentando te ensinar o que tu és, sem saber o que és. Só é perito em confusão. Não entende de nenhuma outra coisa. Como professor, então, o ego é totalmente confuso e confunde totalmente. Mesmo que pudesses desconsiderar inteiramente o Espírito Santo, o que é impossível, ainda assim não poderias aprender nada do ego, porque o ego nada conhece. 2. Há alguma razão possível para se escolher um professor assim? Não é verdade que a desconsideração total de qualquer coisa que ele ensine não pode deixar de ter sentido? É esse o professor a qual um filho de Deus deve se voltar para achar a si mesmo? O ego nunca te deu uma resposta razoável para coisa alguma, baseando-te apenas na tua própria experiência do seu ensinamento. Só isso não deveria bastar para desqualificá-lo como teu futuro professor? No entanto, não é só nisso que o ego tem causado danos ao teu aprendizado. Aprender traz alegria se te conduz ao longo do teu rumo natural e facilita o desenvolvimento do que tens. Porém, quando recebes um ensinamento contra a tua natureza, perderás com o teu aprendizado, porque o teu aprendizado vai aprisionar-te. A tua vontade está na tua natureza e, portanto, não podes ir contra ela. Item 3. O ego não pode te ensinar coisa alguma, desde que a tua vontade seja livre, porque não o escutarás. Não é a tua vontade ser aprisionado, porque a tua vontade é livre. É por isso que o ego é a negação da vontade livre. Nunca é Deus quem te coage, porque ele compartilha a sua vontade contigo. A sua voz só ensina de acordo com a sua vontade, mas não é essa a lição do Espírito Santo, porque isso é o que tu és. A lição é que a tua vontade e a de Deus não podem discordar, porque são uma só. Isso é o desfazer de todas as coisas que o ego tenta ensinar. Não é, então, apenas a direção do currículo, que tens que estar livre de conflitos, mas também o conteúdo. 4. O ego tenta ensinar que queres te opor à vontade de Deus. Essa lição, que não é natural, não pode ser aprendida, e a tentativa de aprendê-la é uma violação da tua própria liberdade, fazendo com que tenhas medo da tua vontade, porque ela é livre. O Espírito Santo se opõe a qualquer aprisionamento da vontade de um filho de Deus, sabendo que a vontade do filho é a do Pai. O Espírito Santo te conduz consistentemente pelo caminho da liberdade, ensinando-te como desconsiderar o olhar para o que está além de tudo que poderia deter-te. 5. Nós dissemos que o Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria. Isso é o mesmo que dizer que ele te ensina a diferença entre prisão e liberdade. Não podes fazer essa distinção sem ele, porque tens ensinado a ti mesmo que prisão é liberdade. Acreditando que as duas coisas sejam a mesma, como é que podes fazer a distinção entre elas? É possível pedires a parte da tua mente que te ensinou a acreditar que elas são as mesmas para ensinar-te como são diferentes? 6. O ensinamento do Espírito Santo toma apenas uma direção e tem apenas uma meta. A sua direção é a liberdade e a sua meta é Deus. No entanto, ele não pode conceber Deus sem ti, porque não é a vontade de Deus ser sem ti. Quando tiveres aprendido que a tua vontade é a de Deus, não mais poderás ter vontade de ser sem ele, assim como ele não poderia ter vontade de ser sem ti. Isso é liberdade e isso é alegria. Nega a ti mesmo
e estarás negando a Deus o seu reino, porque Ele te criou para isso. 7. Quando eu te disse, todo poder e toda glória são teus, porque o reino é dele, o significado é este: a vontade de Deus é sem limites, e todo poder e toda glória estão dentro dela. É infinita em força, em amor e em paz. Não tem fronteiras, porque a sua extensão é ilimitada, e ela abrange todas as coisas, porque criou todas as coisas. Tendo criado todas as coisas, fez com que fossem parte de si mesma. Tu és a vontade de Deus, porque foi assim que foste criado. Porque o teu Criador só cria como Ele próprio. Tu és como Ele, tu és parte dele, que é todo o poder e a glória, e és, portanto, tão ilimitado quanto Ele. A que outra coisa, além de todo o poder e de toda a glória, pode o Espírito Santo apelar para restaurar o reino de Deus? Assim sendo, o seu apelo dirige-se meramente ao que é o reino, para que o próprio reino reconheça o que é. Quando reconheces isso, trazes automaticamente esse reconhecimento a todos, porque reconheceste a todos. Pelo teu reconhecimento, desperta o dele, e através do deles, o teu é estendido. O despertar corre com facilidade e contentamento pelo reino, em resposta ao chamado daquele que fala por Deus. Essa é a resposta natural de cada filho de Deus, a voz pelo seu Criador, porque essa é a voz pelas suas criações e pela sua própria extensão.